são salmos para a família, destinados à família. Amém? Diz assim o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Estenda suas mãos, olhe para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai querido e santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos nessa noite abençoados, edificados, transformados, que o Senhor ministre as nossas vidas poderosamente, e que as nossas famílias, Senhor, sejam tocadas pela tua palavra, que as nossas vidas sejam ministradas pela tua palavra, que as nossas famílias sejam tocadas pela revelação da tua palavra nessa noite. No bendito e poderoso nome de Jesus Cristo nós oramos para a tua glória. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Você que está acompanhando o culto online, quero pedir a você que já compartilhe essa live para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Você pode compartilhar, copiando o link e compartilhar aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo da palavra nessa noite. Amém? Como eu disse, esse salmo é o salmo da família. Deus é um Deus de família. O nosso Deus, Ele criou a família, Ele criou o casamento, e a partir do casamento Ele criou a família. E o desejo de Deus é que a família possa desfrutar da bênção do Senhor. É desejo de Deus que nossas famílias experimentem paz, harmonia, relacionamentos saudáveis entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre a nora e a sogra e o sogro, entre os irmãos, cunhados, primos, enfim, entre toda a família. O desejo de Deus é que a família, ela viva em harmonia, e Ele criou a família justamente com esse propósito. Quando Deus criou a primeira família, que naquele primeiro momento era só o marido e a esposa, porque quando a gente sabe que marido e mulher é a família, e aí quando vem os filhos, essa família cresce, mas somente o marido e a esposa já é a família, já constitui a família. Então quando Deus criou aquele primeiro casal, aquela primeira família, a Bíblia diz que Deus os colocou em um lugar chamado delícias, porque a palavra Éden significa delícias, lugar de delícias. Ou seja, Deus criou a família para viver neste lugar de delícias. A família tem que ser um ambiente leve, a família tem que ser um ambiente gostoso de se viver, a família deve ser um ambiente onde os filhos, ao voltar para casa, sentem prazer em estar em casa. A família deve ser um ambiente onde os pais, pai e mãe, ao voltar para casa, sentem prazer em estar em casa. A família tem que ser esse ambiente leve, um ambiente gostoso, um ambiente de delícia. Deve ser esse lugar onde as pessoas queiram realmente estar, onde elas desejam realmente estar. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem viver mais nesse ambiente gostoso de família. Não conseguem mais viver nessa harmonia, nessa paz, nesse lugar que poderia ser, deveria ser, como diz a Bíblia, um pedacinho do céu, um lugar de delícias, um lugar de contentamento, de alegria, de harmonia, de paz. E tem pessoas que chegam a dizer assim: pastor, eu prefiro estar em qualquer outro lugar, menos em casa. Porque quando eu estou trabalhando eu tenho paz, porque quando eu estou na escola eu tenho paz, quando eu estou na faculdade eu tenho paz, quando eu estou entre os meus amigos eu tenho paz, mas quando eu piso os pés em casa parece que a paz desaparece. Querido, querida, isso não é para ser assim, isso é uma maldição. O desejo de Deus é que as nossas casas sejam abençoadas, que os nossos lares sejam abençoados, que nós possamos viver em harmonia, com leveza, com alegria, com plenitude, um ambiente do lar, um ambiente da família, um ambiente do casamento.
E aí esse salmo traz uma bênção muito grande para a família, interessante, porque também traz orientações. Este salmo começa dizendo assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão vigia os guardas. Então é preciso que o Senhor esteja edificando a nossa casa, porque nós não conseguimos edificar a nossa casa sozinhos. Nós não conseguimos edificar o nosso lar sozinhos. Nós não conseguimos edificar o nosso casamento sozinhos. Nós não conseguimos construir um casamento de sucesso, um casamento abençoado, sem a ajuda e a intervenção do Senhor. Nós não conseguimos construir uma família realmente abençoada na ótica de Deus, na perspectiva de Deus, sem a ajuda do Senhor. Impossível. Por isso que o texto começa nos alertando, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, ou seja, o trabalho daqueles que tentam edificar, que tentam construir uma família abençoada e feliz, sem a ajuda de Deus, sem a intervenção de Deus, será em vão, será inútil. Porque ainda que aqui na terra se construa uma família aparentemente próspera e aparentemente feliz para está postando as fotos nas redes sociais, dizendo, puxa, que família feliz. Mas na ótica de Deus, se essa família não tiver Jesus no centro, na ótica de Deus, na perspectiva da eternidade, se perdeu tudo aquilo que construiu. Por quê? Porque essa família que está tentando se construir, se edificar, sem a ajuda de Deus, sem a intervenção de Deus, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, que é como construir uma casa sobre a areia, sobre fundamento instável, sobre fundamento que não dá sustentação, que não dá solidez. E tem muitas pessoas que estão tentando construir família sobre outras coisas, senão sobre Cristo. Existem tantas coisas, tantos fundamentos mundanos que as pessoas estão tentando construir família, sobre beleza estética. Mas a Bíblia diz que a beleza passa, a beleza é passageira. A beleza é passageira. Outros tentando construir sobre sucesso financeiro. Mas a Bíblia diz que a segurança que a riqueza financeira dá, ela é efêmera, ela é passageira. Você pode ser rico um dia e você pode no outro dia não ter nada. Como também você pode ser pobre um dia e no outro dia ter tudo. Ou seja, a riqueza, ela é volátil. A riqueza financeira. Tem pessoas que querem construir uma família sobre o status quo que a sociedade mostra para a pessoa, sobre ter diplomas universitários, ter cursos universitários. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso, mas não é fundamento para a família, mas não serve como fundamento para a família. É bom ter beleza física? É maravilhoso, amém? É bom ter diplomas de faculdades, universidades e uma graduação que lhe permita ter um trabalho bom, para que você ganhe bem, é maravilhoso. É bom ter dinheiro, bom demais. Só que isso tudo não serve de fundamento, não serve de base para a família. Isso é como areia. Então, se você quer construir a sua família sobre isso, com o passar do tempo, mesmo que não seja aqui na terra, mas na eternidade, a sua família inteira se perde. Porque como Jesus disse, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? O que adianta? Então tudo isso é fundamento alheio, é fundamento instável, é fundamento que não dá sustentação firme para a eternidade da família. Então, muito mais do que pensar na perspectiva apenas terrena, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, nós precisamos pensar na família na perspectiva da eternidade. Por isso que o texto começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O trabalho daqueles que estão tentando edificar uma casa sem a intervenção do Senhor, sem o Senhor, é em vão, é inútil. Ainda que não seja do ponto de vista terreno, será do ponto de vista da eternidade. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? O nosso maior legado para os nossos filhos é que eles tenham a marca de Jesus no coração deles. O nosso maior legado
deixar uma herança material para os seus filhos, você poder dar uma educação de qualidade aos seus filhos, isso é maravilhoso. Agora escute isso, a maior herança, o maior legado que você pode dar para os seus filhos é aquilo que é primordial, é a fé em Deus, é a fé em Jesus. Você pode deixar herança financeira, você pode dar a melhor educação formal para os seus filhos, você pode levar os seus filhos para conhecer a Disney, para conhecer o mundo, para conhecer Dubai, para conhecer, seja lá o lugar mais bonito que existe na face da terra, para ter as experiências terrenas mais melhores possíveis. Tudo isso é muito bom, mas se você não deixar que ele tenha a marca da fé em Cristo Jesus, se você não influenciar os seus filhos com a vida de Deus, com a presença de Deus na sua vida, se você não marcar a sua geração, tudo isso se perderá na eternidade. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu penso que, como cristãos, muito mais preocupados em dar uma boa educação formal para os nossos filhos, em que os nossos filhos tenham recursos financeiros, muito mais, não estou dizendo que a gente não deva se preocupar, se importar, a palavra é essa, se importar com isto, mas muito mais do que se importar com estas coisas, nós precisamos nos importar em que os nossos filhos carreguem em seus corações, em suas vidas, a fé em Cristo Jesus, porque é isso que vai valer para a eternidade, queridos. Porque quando nós todos estivermos diante de Jesus, não será nos perguntado quanto dinheiro nós temos em conta, como bons administradores fomos dos nossos recursos financeiros, ou quantos diplomas de universidade temos espalhados na nossa parede. Nada disso importará na eternidade se nós não tivermos Cristo Jesus na nossa vida, se a nossa família não tiver Cristo, se os nossos filhos não tiver Cristo. Então eu creio, queridos, que todo pai, toda mãe deveria estar diante de Deus dia e noite, de joelhos dobrados, clamando pelos seus filhos, com lágrimas escorrendo nos seus olhos, dizendo: Senhor, gera Cristo no coração dos meus filhos. Senhor, marca os meus filhos com essa fé que habita no meu coração. Senhor, me dê sabedoria, graça, força, para que eu possa influenciar os meus filhos com a fé em Jesus, para que eu possa ser para os meus filhos esse herói, que os heróis dos meus filhos não sejam os heróis da Marvel, mas que os heróis dos meus filhos sejam eu e minha esposa, eu e meu marido, e os heróis da Bíblia. Que eles vejam estes homens de Deus, chamados de heróis da fé, como modelo para as suas vidas, modelo de fé, de alguém que seguiu a Deus, de alguém que andou com Deus, de alguém que foi transladado porque andou com Deus. Queridos, a nossa geração está sempre buscando os super-heróis que têm superpoderes, mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver homens comuns fazendo coisas tremendas pelo poder do Espírito Santo. Um homem comum como Moisés, que abriu o mar vermelho tocando com cajado pela palavra de Deus. Um homem comum como Elias, que abriu o rio Jordão tocando com sua capa. Um homem comum como Elias, que voou no redemoinho, num cavalo de fogo. Amém, queridos? Então a gente vai ver na Bíblia homens comuns fazendo coisas extraordinárias. Então que estes sejam os heróis dos nossos filhos. Mas para isso eles precisam ser os nossos heróis também. Amém? Ou seja, ser uma influência positiva para as nossas vidas. E acima de tudo, o herói dos heróis, que é o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Amém? Que além de salvar as nossas almas, enquanto esteve aqui na terra, curou cegos, ressuscitou mortos, fez paralíticos andarem, fez mudos falarem, desafiou a lei da gravidade andando sobre a água. Irmãos, você vê, ler esses textos dos evangelhos é mais do que você assistir um filme desses modernos aí, cheio de efeitos especiais. Cristo andou sobre as águas, Cristo voou. Quando isso, pastor? Quando ele foi para o céu, a Bíblia diz que os discípulos viram o Senhor subindo. Imagine que coisa extraordinária. Então, queridos, os nossos filhos precisam carregar em seus corações essa herança, esse legado. Agora, quem é que é responsável por isso? Nós. Um dia, eu sempre tenho dito isso aqui, um dia Deus vai requerer conta a mim e a você como pais dos filhos que Ele nos deu. Um dia Deus vai chegar para mim e para minha esposa e dizer assim: olha, eu lhe dei 3 filhos, Jonathan, Carol e Sara. Eu quero conta deles. Como você os educou, como você os ensinou, como você os influenciou, como você foi modelo positivo para eles. É claro que quando os filhos crescem, eles fazem suas próprias escolhas, mas nós seremos responsabilizados pelo tipo de criação que nós demos aos nossos filhos.
E nós precisamos entender que nós não conseguimos fazer isso sozinhos, nós só conseguimos com a ajuda do Senhor. E eu e você temos um recurso maravilhoso, que é a oração, dizer: Senhor, me ajuda, para que eu possa ser esse modelo para os meus filhos, para que eu possa ser esse exemplo para os meus filhos, para que eu possa ser este homem ou esta mulher segundo o teu coração. Quantos estão entendendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, o guarda. Aí ele continua, no verso 2, ele continua com a mesma premissa do versículo 1, para não ter que repetir se o Senhor não. Se o Senhor não, ele continua o texto, mas a ideia é essa mesmo: se o Senhor não fizer. Porque no verso 2 diz assim, olha: inútil vos será levantar de madrugada. Quando é que é inútil levantar de madrugada? Se o Senhor não estiver no caminho, se o Senhor não estiver agindo, se o Senhor não estiver operando. Vocês estão entendendo? Então a ideia é a mesma. Se o Senhor não estiver fazendo na sua casa, na sua família, se não tiver intervenção de Deus, se você não estiver experimentando em sua casa a intervenção do Senhor, Ele está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Não é assim que a gente tem vivido nos nossos últimos dias? A maioria das pessoas estão vivendo uma correria terrível, não tem tempo para nada. Repousa tarde, ou seja, dorme tarde, e levanta de madrugada. Quase não dormem. As pessoas têm vivido assim, dormindo insuficientemente, dormindo pouco tempo, porque dorme muito tarde e acorda muito cedo. Ele continua: não é que você não pode fazer isso, mas você tem que ter a bênção do Senhor, porque se você não fizer isso, sem a bênção do Senhor será inútil. Ele continua: comer o pão que penosamente granjeastes, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus o dá. Essa palavra aí, esse ozinho que aparece aí, esse pronome, na verdade, esse ó aí é um pronome. Deus o dá, esse ozinho que aparece aí, é relação ao pão. Deus dá o pão, o sustento, enquanto dormem. Eu sei que às vezes o ó é artigo, às vezes é uma outra coisa, mas aqui é referência para o pão. Deus o dá o quê? Dá o pão, enquanto dormem. Aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Ou seja, se você confia no Senhor, com a sua família, até enquanto você descansa, Deus está trabalhando para ter o sustento. Até enquanto você descansa, Deus está provendo para a sua casa. Até enquanto Deus descansa, até enquanto você descansa, Deus está trabalhando em teu favor. Isso não significa que o crente, o cristão, aquele que é discípulo de Jesus, vai ser preguiçoso, nada disso. A Bíblia nos chama a responsabilidade do trabalho. Inclusive em Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante, a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, pois não tendo ela chefe, no verão, ajunta o seu mantimento. Ok? Então a Bíblia nos manda olhar para as formigas e ver o exemplo delas de como elas são trabalhadoras e diligentes. Então a Bíblia não está dizendo que eu e você devemos ser irresponsáveis, devemos ser ociosos, devemos ser preguiçosos, nada disso. Nós precisamos trabalhar arduamente para a provisão e o sustento da nossa casa, porque Deus usa o nosso trabalho para isso. Só que, o que Deus está nos falando nesse texto? Que nós precisamos confiar no Senhor, ser amados do Senhor, amar o Senhor, nos deleitar no Senhor, porque quando nós nos deleitamos no Senhor, com a nossa casa, com a nossa família, no pouco ou no muito, a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados até enquanto eles descansam, Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Eu não sei se você já teve a experiência de estar preocupado com a situação que você tinha que resolver no dia seguinte, e você se angustiou no dia anterior, você se preocupou no dia anterior, mas você decidiu descansar no Senhor, você fez uma oração e disse: Senhor, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, Senhor, eu vou orar e confiar em Ti. Você orou,
confiou, e de repente veio um sono profundo sobre você, e você dormiu, você descansou. E no dia seguinte, Deus moveu tudo o que precisava ser movido para que você fosse favorecido pelo Senhor. Quantos já experimentaram isso aqui? Amém? Porque é assim que Deus faz. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando do seu casamento, Ele está cuidando dos seus filhos. Mas eu e você, nós precisamos confiar nele, nós precisamos confiar no Senhor. Porque aos seus amados, Ele o dá. O sustento, o pão, a provisão, o milagre. Até enquanto você dorme. Quando você dorme, Deus visita você com milagres. Quantos de vocês já foram no quarto dos seus filhos quando eles estavam dormindo? E eles nem perceberam que vocês estavam lá. Você foi lá, você cobriu o seu filho, você deu um beijo no seu filho, na sua filha, você fez uma oração bem baixinho para ele, você se alegrou com a presença do seu filho e você sentiu aquele amor profundo. Meu Deus, obrigado pelo meu filho, que coisa linda, ou pela minha filha, obrigado, Senhor. Você estava ali, o seu filho nem estava percebendo, ele estava dormindo, mas você estava ali. Se o cobertor estava fora dele e ele estava ali com frio, você pega aquela cobertor e coloca sobre o seu filho ali, você ajeita o travesseiro, ele nem percebe, ele está dormindo, mas você está ali cuidando. É assim que Deus faz comigo e com você. Amém? É assim que Deus faz, em todo o tempo. E mesmo quando a gente descansa, queridos, Deus está trabalhando em nosso favor. Porque o único que não se cansa é Ele. Deus não se cansa, nós nos cansamos, mas Ele não se cansa. Eu lembro que, quando meu pai ainda estava entre nós aqui, eu já casado, já adulto, eu fui dormir lá na casa dele, em Jequié, uma noite. E aí, alta madrugada, o meu pai entrou no meu quarto, no quarto que eu estava dormindo. A porta estava aberta, ele entrou. E eu acordei, né? Porque eu tenho um sono leve, mas eu acordei com ele me cobrindo. Eu acho que enquanto eu estava dormindo, eu me virei e o cobertor saiu de cima de mim. Quando eu abri os olhos, meu pai estava me cobrindo. Eu já tinha quase 30 anos nessa época. Já era casado, já era pai. E meu pai estava ali me cobrindo. Aí eu acordei, assustei, né? Ele disse, filho, você estava desenrolado, eu vim te cobrir. Olha que tremendo isso, irmãos. Que coisa, que lição maravilhosa. Porque o nosso Deus, que é pai muito mais excelente do que o meu pai foi para mim, do que o seu pai foi para você, um pai extremamente perfeito, cuida de nós muito melhor, de uma forma infinitamente melhor do que os nossos pais terrenos cuidam de nós ou cuidaram de nós. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Se o meu pai foi capaz de ir lá no meu quarto só para ver se eu estava bem, se eu estava dormindo bem, eu já adulto, já casado, já pai de filhos, ele foi lá no quarto para ver se eu estava bem, se eu estava bem aconchegado, ele percebeu que eu não estava embrulhado perfeitamente, ele foi lá e me cobriu para que eu não sentisse frio, para que eu ficasse bem agasalhado ali. Se ele foi capaz de fazer isso por mim, imagine o nosso pai. Você e a sua casa são amados do coração do Pai. Ele está cuidando de você e da sua família, e você tem que crer nisso. Mesmo quando as circunstâncias dizem que não, mesmo quando você olha e aparentemente você não vê, Deus está ali agindo, cuidando, protegendo, guardando, livrando. E mesmo quando as coisas saem do seu controle, foge do seu controle, eu sei que a gente é viciado em ter o controle, e Deus permite que algumas situações aconteçam para que a gente entenda que a gente não tem o controle, que o controle está nas mãos dele, a gente não tem o controle de tudo. Mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, nós precisamos continuar confiando de que Deus está agindo, de que Deus está cuidando, de que Deus está protegendo, de que Deus tem algo maior e melhor do que aquilo que nós estamos imaginando. Diga amém. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu me lembro de uma experiência que uma discípula nossa teve, o nome dela é Deila, talvez até esteja me assistindo agora. Hoje ela mora lá em São Paulo, uma discípula muito querida, uma filha amada. A gente está sempre em contato, tanto eu como a pastora, com ela. E essa discípula teve uma experiência com Jesus há mais de 10 anos atrás, quando ela morava aqui ainda.
Ela disse que estava preocupada porque ela tinha alguma situação que dependia de recurso financeiro no dia seguinte. E ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. E ela dormiu. E quando ela acordou, ela tinha R$ 50 nas mãos dela. Que ela precisava para justamente pagar alguma coisa. Isso, há 10 anos atrás, eu sei que R$ 50 não é muita coisa hoje, mas há 10 anos atrás era um pouquinho mais do que hoje. Ela precisava exatamente daquele valor para inteirar algum compromisso ou pagar algum compromisso, uma coisa assim. Ela descansou e quando ela acordou tinha R$ 50 na mão dela. E ela me ligou numa alegria: pastor, se cumpriu na minha vida exatamente aquele versículo que o senhor prega, que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Como foi que apareceu R$ 50 na mão dela? Tem um momento ela não sabia. Foi um anjo, pode ter sido, mas às vezes Deus manda anjo em forma de pessoas. E no caso de Deila, o anjo foi a própria mãe dela, que chegou na casa dela, entrou pela cozinha, a porta da cozinha estava aberta, ela estava dormindo no sofá, e a mãe pegou R$ 50, enquanto ela dormia, botou na mão dela e fechou a mão dela. E quando ela acordou, ela tinha R$ 50 na mão dela. O anjo foi a própria mãe. Então não importa se é um anjo mesmo, espiritual, se é um anjo pessoa, Deus vai enviar alguém para abençoar a tua casa, a tua família. Quando você crê nisso, quando você descansa o seu coração, quando você descansa no cuidado do Senhor, e não só na questão financeira, pode ser em outras questões, porque talvez não seja essa a tua necessidade, podem ser outras. E você precisa descansar no Senhor, descansar no cuidado, na proteção do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Diga amém se você está entendendo, diga glória a Deus. Que Deus visite você com um anjo desse nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Quem recebe, diga eu recebo. Diga, ô Jesus, bota um anjo desse para me visitar hoje à noite, em nome de Jesus, amém? Então aos seus amados, Ele dá até enquanto dormem. Tem pessoas que estão doentes e ao dormir são visitadas por um milagre de cura, literalmente. São curadas enquanto dormem. São abençoadas enquanto dormem, são visitadas por uma resposta de Deus. Às vezes a pessoa está desesperada: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma resposta. E ela ora e ela dorme. Quando dorme, Deus dá um sonho profético. E aquele sonho profético é a resposta que aquela pessoa estava precisando para tomar a decisão que ela estava necessitando. Amém? Então Deus coloca anjos para guardar você, porque aos seus amados Ele dá até enquanto dormem. Diga para o seu irmão: aprenda a descansar. Diga isso para 3 pessoas. Diga assim: aprenda a descansar. Não fique sobrecarregado, ansioso, preocupado, estressado, senão você não aproveita a vida. Senão a gente não aproveita a vida, queridos. A gente está trabalhando, está ansioso, sai de férias, continua ansioso, volta das férias, continua ansioso. A gente nunca está bem, nunca está satisfeito se a gente não aprender a descansar no Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? A pessoa diz assim: eu estou assim porque eu estou precisando de umas férias, eu estou precisando descansar. Aí a pessoa sai de férias, e nas férias ela fica ansiosa, preocupada, sabe, agoniada, não desfruta de nada que Deus proveu para ela. Então você precisa aprender a descansar no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor. Você não tem como controlar o seu futuro. A gente não tem nem como controlar o presente, quanto mais o futuro. Não é verdade, queridos? Você descansa. Faça o que Deus mandou você fazer. Faça aquilo que você sabe que é certo, mas aprenda a descansar. E quando a coisa fugir do seu controle, quando você não tiver controle, descanse. Aprenda a descansar, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Quando Elias estava agitado, angustiado, sabe o que Deus preparou para ele? Um lugar de repouso, de descanso. Ele entrou na caverna, descansou. Quando ele está descansado, Deus chama, fala com Elias, dá instruções a ele, renova as forças dele, mas Deus deixou ele descansar. Porque a gente precisa de descanso, queridos. A vida não é só trabalho, não é só correria. A gente precisa de descanso. Você precisa descansar. Às vezes você precisa dar uma saidinha com a sua família, dar uma fugidinha com sua mulher, com seu marido, com seus filhos. Amém? Nem que seja para chupar um picolé. Não tem problema. O importante é você criar um ambiente para você descansar, relaxar. Porque enquanto você descansa, enquanto você relaxa, enquanto você descansa no Senhor,
Deus está trabalhando em favor da sua casa. Deus está trabalhando em favor da sua família. A vida passa tão rápido que se a gente não aprender a desfrutar da vida, a vida vai voar e a gente vai ficar para trás. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. E aprender a ser contente. Aprender a ser contente com todas as coisas. Paulo disse assim, olha, eu aprendi a estar contente em todas as coisas. Quando ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, qual é o contexto daquilo ali? Ele disse, olha, eu posso estar abatido, posso estar na bênção, posso ter fartura, posso passar necessidade, eu posso estar bem vestido, vestindo as roupas melhores, eu posso estar vestindo as roupinhas feias. A ideia é essa. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ou seja, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque as circunstâncias, escute isso, as circunstâncias, elas não podem ditar a nossa felicidade, porque as circunstâncias são voláteis, as circunstâncias são instáveis, as circunstâncias, elas oscilam. Então nós precisamos aprender a viver contente no Senhor, seja qual for a circunstância que nós estejamos enfrentando no momento. Ok? Seja qual for. Ah, pastor, meu guarda-roupa está defasado. Louva a Deus, porque você não está nu de tudo, senão você estaria igual Adão e Eva. Amém? Deus já proveu até a lojinha da Shalom. Brincadeira, irmãos. Amém? Mas assim, você aprende a descansar. Ah, pastor, eu queria... Sabe, adolescente é assim, né? De vez em quando dá umas vontade de comer um negócio assim, bem diferente, né? Eu queria comer uma coisa diferente, não sabe não o que é. Mulher também é assim, né? Não é verdade? Queria comer uma coisa diferente. Mas não está tendo o diferente ainda? Come feijãozinho com arroz, com ações de graças. Não deu para comer o diferente hoje? Como um feijãozinho com arroz, diz, oh Senhor, obrigado por esse feijãozinho com arroz. Até imagina você está comendo uma outra coisa, porque há um poder na imaginação. Comece a imaginar que você está comendo aquela comida bem gostosa que você queria comer. E seja grato. Amém? Porque o segredo é sermos contentes. Porque a vida, disse Jesus, é muito mais do que a comida. E o seu corpo é muito mais do que as roupas que você veste. Amém? Vai chegar o tempo, em nome de Jesus, que você vai poder escolher o que você quer comer, escolher o que você quer vestir, escolher o tipo de carro que você quer andar, escolher as viagens que você quer fazer, se vai fazer viagens para o Brasil ou internacionais. Amém? Mas enquanto esse tempo não chega, descansa. Porque a sua vida não depende disso. A sua qualidade de vida não depende disso, depende de você descansar e confiar no Senhor. Diga amém. Aí agora ele vai falar para os pais que têm uma bênção, que são os filhos. Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Levante suas mãos e diga assim, os meus filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Porque agora ele vai falar para você que é pai e mãe, ele diz assim no verso 3, ó, herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. E aí ele continua. E o fruto do ventre, o seu galardão. O que é galardão? Recompensa. Ele está dizendo, a herança do Senhor são os seus filhos. Qual é a herança que Deus deixou para você? Filhos. E o que ele está dizendo que os seus filhos são para você? Recompensa do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa, é um galardão, é um prêmio, é um presente que Ele lhe deu. A pergunta é, como é que nós temos tratado a herança do Senhor? Como é que nós temos tratado a recompensa que Ele nos deu? Como é que nós nos dirigimos aos nossos filhos, queridos? Tem pais que se dirigem aos seus filhos xingando, amaldiçoando, chamando de vagabunda, de prostituta, de vagabundo, de preguiçoso, de doido. Tem muitos pais que dirigem seus filhos assim, amaldiçoando seus filhos. Tem muitos pais que já acordam os filhos debaixo de palavras de maldição. Acorda, vagabundo.
não quer nada com a vida, preguiçoso, não vai ser ninguém na vida. Tem muitos filhos que cresceram debaixo desses decretos. E a alma, muitas vezes, dessas pessoas ficam amarradas, emaranhadas em traumas do passado, que só mesmo pela graça do Senhor Jesus e pela intervenção do Senhor é que esses traumas e essas cadeias emocionais são quebradas para que a pessoa consiga romper e prosperar e avançar na vida. Como é que nós temos tratado os nossos filhos? Porque às vezes a gente ganha um carro, ou compra um carro, ou um imóvel, uma coisa qualquer, e a gente está ali alisando, cuidando, e bota perfuminho, e bota cheirinho, e alisa, e se suja a gente alisa de novo, e a gente cuida, até a mulher fica com ciúme, né? Olha, rapaz, se ele me alisasse assim, igual alisa o carro, meu Deus do céu, eu estava feliz da vida. É ou não é? Sim ou não? Sim. Tem mulher que está com ciúme do carro. Assim como tem homem que tem ciúme do cachorrinho, porque ele vê a mulher, beija o cachorro, chama de meu bebê, bota no colo, ô bebê, beija. Oh, meu Deus, se essa mulher me beijasse igual beija esse cachorro, eu estava feliz da vida. Tem homem que tem ciúme do cachorro. É verdade, você está pensando que eu estou brincando? Estou falando sério, queridos. Eu trabalho com família há mais de 20 anos, eu sei o que eu estou dizendo. Porque a gente, às vezes, coisifica as pessoas. E acaba tentando humanizar animais e coisas. Olha que inversão de valores. A gente coisifica as pessoas e tenta humanizar coisas e animais. Não, queridos, coisas e animais têm que ter o valor de coisas e animais, e pessoas têm que ter o valor de pessoas. Como é que nós tratamos os nossos filhos? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, que o fruto do nosso ventre é a recompensa que Deus nos deu, é o presente que Deus nos deu, é o prêmio que Deus nos deu. Como é que nós tratamos os presentes que Deus nos deu? Com desprezo. Porque um dia o povo de Israel disse assim: olha, nós não queremos esse maná não, esse pão vil. Deus mandava todo dia maná do céu, e o povo chegou um momento que enjoou. E disse: isso é maná vil. Maná vil. Pão vil. Não quero não. E a gente às vezes faz isso com as pessoas que Deus coloca em nossas vidas para nos abençoar, inclusive os nossos filhos. Como é que nós tratamos os nossos filhos? Eu não estou dizendo que nós não devemos discipliná-los quando for necessário. Disciplina é treinamento de filhos. Quando você disciplina o seu filho corretamente, você está treinando o seu filho para coisas grandiosas. A instrução, a correção, a disciplina são necessárias, são importantes. Mas você precisa entender, querido, querida, que os seus filhos são herança, que os seus filhos são presentes. Amém? Trate os seus filhos como um presente de Deus. Como eu já falei aqui no início, Deus um dia vai falar comigo e com você. Comigo e com você. Ele vai estar nós estaremos diante dele, ele vai dizer para mim e para você: aonde estão os filhos que eu te dei? Como você cuidou dos filhos que eu te dei? Das heranças, dos presentes que eu te dei? E nós teremos que prestar contas a Deus da educação, do treinamento, do discipulado que nós fizemos com os nossos filhos. Porque não pense você que trazer os filhos à igreja é tudo no discipulado dos nossos filhos. É parte, mas não é tudo. O maior discipulado dos nossos filhos, o maior treinamento dos nossos filhos é em casa, no dia a dia. É no dia a dia que você instrui, é no dia a dia que você orienta, é no dia a dia que você corrige, é no dia a dia que você abençoa, é no dia a dia que você ama, demonstra amor com seus filhos, é no dia a dia com o seu modelo, com o seu exemplo, que você prepara os seus filhos para a vida e prepara os seus filhos para serem valentes do Senhor, homens e mulheres de fé, no dia a dia. Como diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6 e 7 diz assim: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então Deus está dizendo que colocou a palavra dele em nosso coração, e que nós precisamos pegar essa palavra e instruir os nossos filhos com ela. Quando nós estivermos andando com eles, quando nós estivermos assentados com eles, quando nós estivermos colocando eles para dormir, ou quando eles estiverem levantando, ou seja, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós precisamos orientar, instruir, corrigir, amar, abençoar os nossos filhos.
Não perder uma oportunidade de abraçar, dizer que ama. Você diz para os seus filhos que você os ama? Você tem esse hábito de fazer isso? Eu criei esse hábito de dizer isso para os meus filhos todos os dias. Para os meus filhos e para a minha esposa. Todos os dias eles ouvem isso da minha boca. Eu te amo, você é especial para mim. Eu os abraço, beijo, todo dia. Todo dia eu beijo Carol, a não ser quando ela não está aqui, como hoje ela está em Jequié. Foi no chá de bebê da minha sobrinha, né? Está grávida, minha sobrinha, e ela foi representar a nossa família, porque nós não podíamos ir por conta das atividades de ontem e de hoje. E ela foi ontem para participar com ela desse chá de bebê. Então ela não está aqui hoje. Mas, todos os dias, quando os meus filhos estão em casa presentes, eu os abraço, eu os beijo, e eu digo, eu amo você. Todo dia. Eu faço isso com Carol, faço isso com Jonathan, faço isso com Sara. Todos os dias. Abençoo, abraço, beijo. Né? E John foi crescendo assim. Antes ele tinha um pouquinho de vergonha, né? Porque o homem fica meio assim. Na adolescência tinha um pouco. Hoje não. Hoje ele me abraça também, me beija. Eu digo para ele, meu filho, eu te amo. Eu também te amo, pai. Nós criamos esse hábito. Por quê, queridos? Porque os nossos filhos precisam ter essa convicção, ter essa certeza que são amados por nós. Porque mesmo quando nós os corrigimos, eles saberão que nós estamos corrigindo eles porque nós os amamos. Mesmo quando nós precisarmos discipliná-los, treiná-los para a vida, eles saberão que essa disciplina e esse treinamento é com base no amor. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Pastor, mas eu nunca aprendi isso. É verdade, eu também não. A gente aprende. Em casa eu não aprendi isso. Meu pai não tinha esse hábito, eu aprendi pela palavra. Eu aprendi ouvindo a palavra como você está ouvindo hoje. O meu pai não tinha esse hábito antes de se converter, de me abraçar, de me beijar, de dizer que me amava. Ele não tinha esse hábito. Ele não fez isso comigo. Mas nem porque ele não fez isso comigo, ele não aprendeu a fazer isso comigo, que eu deixei de fazer com os meus filhos, porque eu fui aprendendo pela palavra. A ouvir a palavra, a ser instruído na palavra, eu disse, eu vou mudar meu comportamento e eu vou fazer com os meus filhos. Amém? Todos os dias eu os abençoo, todos os dias eu imponho as minhas mãos sobre eles e digo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom, e te dê a paz. Todos os dias eu faço isso. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, porque eles são herança, eles são presentes. E quando eles errarem, eles continuam sendo presentes, mesmo quando eles erram. Eles não deixam de ser presentes, a herança do Senhor, porque eles erraram, porque eles falharam. Se Deus fosse nos jogar fora todas as vezes que nós erramos, irmãos, nós estávamos perdidos, não é verdade? Nós alcançamos misericórdia do Senhor, nós precisamos oferecer misericórdia aos nossos filhos também. Nós precisamos oferecer misericórdia e perdão e graça aos nossos filhos também, porque eles são presentes de Deus para a nossa vida, eles são herança do Senhor. É claro que os nossos filhos, por algum momento, podem nos entristecer, pode ter um comportamento errado, pode nos decepcionar em algum momento, mas nós precisamos amá-los incondicionalmente, nós precisamos cuidar deles incondicionalmente, nós precisamos entender que eles são herança do Senhor, que eles são presente do Senhor. Então, cuidado com aquilo que você fala com seus filhos. Cuidado. Use suas palavras para abençoar os seus filhos. Use suas palavras para afirmar amor aos seus filhos. Use suas palavras para edificar os seus filhos, para construir os seus filhos, para plantar na alma e no coração dos seus filhos que eles são vencedores em Cristo, que eles são amados do Pai, que eles podem vencer na vida, que eles podem ser alguém grande no Senhor, porque a promessa do Senhor é que a descendência do justo será poderosa na terra. A descendência do justo será poderosa na terra. A descendência do justo será poderosa na terra. Diga assim, a minha descendência será poderosa em nome de Jesus. A nossa descendência será poderosa. Há uma bênção para a sua geração. Deus é um Deus geracional. Quando Deus chama alguém, escolhe alguém, Ele não pensa somente naquele indivíduo, naquela pessoa. Deus está pensando na sua geração, na sua descendência. Diga para o seu irmão, Deus está pensando na sua descendência, na sua geração. Deus está pensando em você,
nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos. Deus está pensando na sua descendência, na sua geração. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com todas as descendências da Bíblia. E é assim com você. E é assim com você. Quantos estão entendendo? Então seus filhos são herança. Diga assim, os meus filhos são herança do Senhor. São recompensa do Senhor. Recompensa. Olha como ele diz no versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os seus filhos serão como flechas na mão do Senhor. Só quem disse amém, quem foi aí? Glória a Deus, aleluia. Vou dar uma chance para você. Os seus filhos serão como flechas na mão do Senhor. Como flechas na mão do Senhor. E o Senhor, o guerreiro poderoso, o Senhor dos exércitos, vai atirar os seus filhos para bem longe no propósito dele. Quer dizer uma coisa para você: se você confiar no Senhor, os seus filhos vão muito mais do que vocês foram. Em todas as áreas, escute isso, em todas as áreas. Os seus filhos terão mais conhecimento do que vocês. Os seus filhos terão mais prosperidade financeira do que vocês. Os seus filhos terão mais intimidade com o Espírito Santo do que vocês. Eles terão mais conhecimento de Deus do que vocês. Eles amarão mais Jesus do que vocês amam. Os seus filhos serão mais evangelistas do que vocês são. Os seus filhos serão mais crentes do que vocês são. Os seus filhos irão além do que você já sonhou e imaginou para a sua própria vida. Eles serão como flechas lançadas pelo Senhor para bem longe no propósito de Deus. Deixe que o guerreiro, que é o Senhor dos exércitos, lance os seus filhos. Não tente lançar. Não tente lançar. Deixe que os seus filhos lancem, que o Senhor os lance. Porque se você tentar lançar pela sua humanidade, você pode lançar até para longe, mas pode ser para longe do propósito de Deus. Deixe o Senhor lançar os seus filhos, porque Deus vai lançar eles para dentro do propósito. Bem longe, mas dentro do propósito. Mais do que você já conseguiu ir, mais do que você já conseguiu pensar e imaginar, mas dentro do propósito de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Se os teus filhos estão aí, coloque a mão sobre os seus filhos e diz assim: vocês são a herança do Senhor. Se os seus filhos estão aí, coloque a mão nos seus filhos e diga assim: você é herança do Senhor, você é presente de Deus na minha vida, você é a minha recompensa, você é o meu galardão. Amém? Diga glória a Deus. Herança do Senhor. Ele continua dizendo: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava, pastor? Aljava é aquele lugar que bota a flecha. Está dizendo que o filho é flecha, não é isso? Olha o que ele está dizendo. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Aí está dizendo feliz, olha o que está dizendo: feliz o homem que enche deles, dos filhos, dessas flechas, a sua aljava. A aljava é aquela capanga de couro que o guerreiro coloca a flecha. Ele pega a flecha da aljava, coloca no arco para atirar. Ele está dizendo: olha, se você enche sua aljava de filhos, você é feliz. Aí ele continua dizendo assim, ó: não será envergonhado quando pleitear, quando lutar, quando guerrear contra os inimigos à porta, ou seja, a porta da sua casa. Claro que os inimigos hoje, na nova aliança, não é inimigos humanos, físicos, são inimigos espirituais. A Bíblia está trazendo uma palavra profética para nós nessa noite. Que os nossos filhos serão valentes do Senhor. Que os nossos filhos guerrearão guerras espirituais e vencerão. Que os nossos filhos guerrearão contra principados e potestades à porta da nossa casa e botarão eles para correr. No poderoso nome de Jesus.
que os nossos filhos serão poderosos do Senhor, ungidos do Senhor, para vencer guerras espirituais, ungidos para vencer batalhas espirituais, ungidos para vencer tentações do inferno. E quantas guerras os nossos filhos enfrentam, você não tem nem noção. Os seus filhos passam por maiores guerras do que você já enfrentou no campo espiritual. Os seus filhos passam por maiores tentações do que aquelas que você já enfrentou. Hoje o mundo inteiro pode ser acessado por um aparelho celular. Isso significa que os seus filhos estão expostos a uma tentação absurda, de todos os níveis que você pensar. Todos os níveis de tentação que você imaginar. Desde tentações na área da sexualidade, de desvios sexuais terríveis, até tentações na área de idolatria, de ocultismo, de satanismo. Você não tem noção dos níveis de batalha que os seus filhos enfrentam todos os dias. E quanto mais eles têm o celular às mãos, quanto mais pequenos e acesso ao celular eles têm, mais expostos à tentação eles estão. Agora, há uma promessa. Que os nossos filhos vão guerrear e vão vencer a porta da nossa casa. Eles vão guerrear contra os inimigos, e aqui os inimigos espirituais, que têm se levantado contra essa geração, para trazer desvios sexuais, que têm se levantado contra essa geração, para ensinar os jovens e crianças e adolescentes sobre satanismo, ocultismo, suicídio, um bocado de loucura. Você sabe que tem crianças aprendendo métodos de suicídio na internet. Você sabe que tem adolescentes que estão aprendendo métodos de suicídio na internet. Imagine que tem pessoas com mente tão diabólica e maligna que estão ensinando crianças, adolescentes e jovens como se suicidar de forma indolor. Que estão ensinando aberrações sexuais. Que estão ensinando idolatria, que estão ensinando feitiçaria, que estão ensinando jovens, crianças e adolescentes a como serem feiticeiros, a como fazer feitiçarias e encantamentos, a como ser idólatras, a como invocar espíritos demoníacos. Tem crianças aprendendo isso na internet, tem jovens e adolescentes aprendendo essas coisas na internet. Você não tem noção do perigo que é o filho estar trancado num quarto com o celular, você não tem noção do que ele está exposto ali, você não tem noção. E eles ensinam até como enganar os pais, eles ensinam até como mentir para os pais, eles ensinam até como serem sarcásticos com os pais. Então os nossos filhos estão enfrentando níveis de tentações absurdas. Os nossos filhos estão enfrentando níveis de tentações inimagináveis que eu e você não enfrentamos no tempo que nós éramos adolescentes. Eles estão enfrentando. É uma guerra das trevas, porque o diabo está interessado nessa geração de crianças, adolescentes e jovens, para mudar a cabeça deles para uma geração pervertida amanhã. Mas é uma promessa para mim e para você que crê no Senhor. Que os nossos filhos, olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear, lutar, guerrear contra os inimigos à porta. Os inimigos vão tentar entrar à porta da nossa casa. E sabe, a Bíblia está dizendo aqui numa palavra profética, os nossos filhos vão resistir. Os nossos filhos vão guerrear. Os nossos filhos vão lutar. Os nossos filhos vão botar esses inimigos para correr. Em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos fazer toda a nossa parte. Como treinadores dos nossos filhos, como discipuladores dos nossos filhos, como guardiões dos nossos filhos, como intercessores dos nossos filhos. Por isso que eu comecei dizendo, você precisa dia e noite orar e derramar lágrimas diante do Senhor pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, porque são os maiores presentes que Deus te deu. E eles correm sérios perigos se nós não vigiarmos. Mas há uma promessa. Os seus filhos vão guerrear contra os inimigos à porta da sua casa. Você não será envergonhado. Você não será envergonhado, escute isso. Você não será envergonhado. Porque os seus filhos vão vencer essas tentações. Porque os seus filhos vão vencer essas guerras. Porque os seus filhos vão vencer os ataques do diabo na mente, nas emoções. Porque os seus filhos serão poderosos na terra.
Porque os seus filhos vão vencer batalhas espirituais. Eles serão levantados em Deus como homens e mulheres de oração, homens e mulheres que conhecem a Deus. Eles não se enveredarão pelo mundo do ocultismo, não! Eles conhecerão com intimidade o Espírito Santo, conhecerão com intimidade a palavra, terão fome e sede pela palavra, serão homens e mulheres de oração, homens e mulheres que verão respostas de oração, homens e mulheres que quando orarem, milagres acontecerão. Coisas extraordinárias acontecerão. Essa é a promessa sobre os nossos filhos. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós choramos diante do Senhor, é por isso que nós derramamos lágrimas diante do Senhor, porque nós estamos treinando a nossa geração, a geração dos nossos filhos para grandes coisas no Senhor. Amém, queridos? Mas para isso a palavra tem que estar em nós primeiro. A palavra tem que estar em nós primeiro, para que nós possamos instruí-los. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz, não amaldiçoado, não triste, não atribulado, feliz. O homem que enche deles a sua aljava. Os teus filhos vão trazer muita alegria para você. Os seus filhos vão trazer muita felicidade para você. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Pastor, meu filho hoje está nas drogas. Deus a libertar, ele vai trazer muita alegria para você. Pastor, meu filho hoje está no vício do álcool. Deus a libertar e vai trazer muita alegria para você. Não importa qual é o emaranhado, Deus a libertar, em nome de Jesus. E os seus filhos trarão muita alegria para você, principalmente para o coração de Deus. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Fica de pé, pega a sua Bíblia, abra nesse texto, eu vou ler de novo com você na íntegra esse texto. E eu quero que você faça essa leitura agora, com o coração aberto para receber como uma palavra profética sobre a sua casa. Salmo 127, diga comigo assim, Salmo 127 é o salmo da minha família. Mais uma vez, Salmo 127 é o salmo da minha família. Pastor, eu sou solteiro ainda, não tenho um filho, não tem problema. Deus vai fazer isso com você, receba em nome de Jesus. Quando você casar, quando você tiver filhos, eles serão bênção na sua vida. Amém? Salmo 127 diz assim. Quantos acharam aí? Vamos ler de novo juntos agora e você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Antes de lermos, diga assim comigo. Levante sua Bíblia assim. Diga assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Quantos acharam? Diga amém. Receba essa palavra para a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Diga, eu recebo essa palavra. Coloca aí profeticamente a Bíblia sobre a sua cabeça. Diga assim, eu recebo, meu Deus, eu tomo posse. Aleluia. Diga assim, eu recebo essa palavra na minha família. Em nome de Jesus. Em nome